Esta é a primeira parte do livro original de Jiddu Krishnamurti, As On Is, tradução Como Somos, que é um compilado de palestras realizadas por Jiddu Krishnamurti em Ojai, na Califórnia, em 1955. Considerados pelos críticos ser uma série de discursos mais inspirados, claros, completos e contundentes. Encontro após encontro, ele nos convida a refletir sobre a nós mesmos e a desconstruir os nossos padrões da sociedade atual, baseada na satisfação dos desejos, na compulsão e no vício, para propor ao final um convite para adentrarmos nos mistérios da verdadeira meditação, que nos leva a uma experiência interior de grande riqueza e profundidade. E antes de começarmos, já peço que deixe seu like, se inscreva no nosso canal se está chegando agora e deixe seu comentário sobre o que achou deste nosso trabalho. Gratidão a todos e vamos para a vivência. Audiobook Como Somos, de Jiddu Krishnamurti, para libertar a mente de todos os condicionamentos. Narração Paulo Ribeiro. Parte 1. Nota do autor. Se quisermos descobrir o que é a verdade, devemos estar totalmente livres de todas as religiões, de todos os condicionamentos, de todos os dogmas, de todas as crenças, de toda autoridade que faça com que nos conformemos, o que significa essencialmente estar completamente sozinho. E isto é muito árduo. Prefácio. Estar sozinho é ser incorrupto, inocente, livre de toda tradição, de dogma, de opinião, daquilo que o outro diz, e assim por diante. Uma mente assim não busca, porque não há nada para buscar. Uma mente assim, sendo livre, é completamente calma e imóvel, sem nenhum desejo, sem nenhum movimento. Mas este estado não pode ser conquistado. Não é uma coisa que você adquire com a disciplina. Não vem a existir pela abstinência de sexo ou pela prática de certo tipo de yoga. Ela só vem a existir quando há a compreensão daquilo que é o self, o eu, que se mostra por meio da mente consciente na atividade cotidiana e também no inconsciente. O que importa é compreender por nós mesmos, não por meio da direção dada pelos outros, o conteúdo total da consciência, que é condicionado, que é o resultado da sociedade, da religião, de vários impactos, impressões, memórias. Compreender todo esse condicionamento e livrar-se dele. Mas não há um como ser livre. Se você pergunta como ser livre, não está ouvindo. Nota do autor. Quando a mente está livre de todo condicionamento, então você descobrirá que surge a criatividade da realidade, de Deus, ou do que quiser chamar. É só essa mente que constantemente experiencia essa criatividade. É capaz de criar uma perspectiva diferente, valores diferentes, um mundo diferente. Primeira conferência em Oak Grove,
6 de agosto de 1955. No mundo, todos temos muitos problemas graves. E mesmo que sejam criadas políticas sociais e assistenciais e que os políticos construam uma coexistência superficialmente pacífica com a prosperidade econômica em um país como este, em que há uma produção enorme e a promessa de um futuro feliz, eu não penso que os nossos problemas possam ser resolvidos tão facilmente. Nós queremos que eles sejam resolvidos, e para que isso aconteça, procuramos a solução nos outros, nos professores da religião, nos analistas, nos líderes, ou então nos apoiamos na tradição, no respaldo de livros e filosofias. E eu presumo que esse é o motivo que os traz aqui. Querem que alguém lhes diga o que fazer, ou esperam que, ouvindo as explanações, compreendam os problemas que cada um de nós enfrenta. Mas eu penso que estarão cometendo um grande erro se esperam que, ouvindo casualmente a uma ou duas conferências, sem prestar muita atenção, serão guiados à compreensão dos muitos problemas que temos. Não é minha intenção, de modo algum, meramente explicar verbal ou intelectualmente os problemas com que nos confrontamos. Ao contrário, o que tentaremos fazer durante estas conferências é ir muito mais fundo na questão fundamental que torna todos esses problemas tão complicados, tão infinitamente tristes e dolorosos. Por favor, tenham a paciência de ouvir sem serem emocionalmente levados ou desviados pelas palavras, e sem objetar a uma ou duas frases ou ideias. Precisamos ter uma imensa paciência para descobrir o que é verdadeiro. A maioria de nós está impaciente para progredir, conseguir um resultado, obter sucesso, atingir uma meta, um certo estado de felicidade, ou experienciar algo que a mente possa se agarrar. Mas o que é necessário, penso, é uma paciência, uma perseverança em buscar sem visar um fim. A maioria de nós está buscando. É por isso que estamos aqui. Mas em nossa busca queremos obter alguma coisa, um resultado, uma meta, um estado de ser em que possamos ser felizes, pacíficos. Assim, a nossa busca já está determinada, não está? Quando buscamos algo que queremos. E dessa maneira, a nossa busca já está estabelecida, pré-determinada. Portanto, já não é mais uma busca. Penso que é muito importante compreender isso. Quando a mente busca um determinado estado, uma solução para um problema, quando busca a Deus, a verdade ou deseja determinada experiência, seja mística ou de qualquer outro tipo, já concebeu aquilo que quer. E porque já concebeu aquilo que quer, a sua busca é infinitamente em vão. E uma das coisas mais difíceis é libertar a mente desse desejo de obter um resultado. Parece-me que os nossos inúmeros problemas não podem ser resolvidos a não ser por meio de uma revolução fundamental da mente. Porque só uma revolução assim pode trazer a compreensão daquilo que é verdade. Assim, é importante compreender um modo como opera a nossa própria mente. Compreender não por meio da autoanálise ou da introspecção, mas estando atento ao seu processo total.
E é isso que eu gostaria de tratar durante essas conferências. Se não nos vemos como somos, se não compreendemos o pensador, a entidade que busca, que está perpetuamente demandando, questionando, tentando descobrir a entidade que está criando o problema, o eu, o self, o ego, então o nosso pensamento, a nossa busca, não terá sentido. Enquanto o nosso próprio instrumento de pensar não está claro, está pervertido, condicionado, o que quer que pensamos está fadado a ser limitado, estreito. Então, o nosso problema é como libertar a mente de todo condicionamento, não como condicioná-la melhor. Vocês compreendem? A maioria de nós está buscando um condicionamento melhor. Os comunistas, os católicos, os protestantes e as várias outras seitas do mundo todo, inclusive os hindus e budistas. Todos estão buscando condicionar a mente de acordo com um padrão mais virtuoso, não egoísta ou religioso. Todos nós, no mundo inteiro, certamente tentamos condicionar a mente de um jeito melhor. E nunca surge a questão sobre como libertar a mente de todo o condicionamento. Mas para mim, que até que a mente esteja livre de todo o condicionamento, enquanto estiver condicionada como cristã, budista, hindu, comunista ou o que quer que seja, haverá problemas. Seguramente, só é possível descobrir o que é real, ou se existe algo como Deus, quando a mente está livre de todo condicionamento. A mera ocupação de uma mente condicionada com Deus, com a verdade, com o amor, não tem sentido algum. Pois uma mente assim só pode funcionar dentro do campo do seu condicionamento. O comunista que não crê em Deus pensa de um modo, e o homem que acredita em Deus, que se ocupa com dogma, pensa de outro. Mas a mente de ambos é condicionada, e assim nenhum deles pode pensar livremente. E todos os seus protestos, teorias, crenças têm muito pouco significado. Afinal, religião não é uma questão de ir à igreja, de ter certas crenças e dogmas. A religião pode ser uma coisa inteiramente diferente. Pode ser a libertação total da mente de toda essa tradição de séculos. Porque só uma mente livre pode encontrar a verdade. Isso não é uma teoria particular minha, como podemos ver pelo que está acontecendo no mundo. Os comunistas querem resolver os problemas da vida de uma certa maneira, os hindus de outra, e os cristãos ainda de outra. Portanto, as mentes deles são condicionadas. Sua mente é condicionada como cristã. Saiba você disso ou não. Você pode romper superficialmente com a tradição do cristianismo, mas as camadas profundas do inconsciente estão preenchidas com essa tradição. Estão condicionadas por séculos de educação conforme um determinado padrão. E seguramente, a mente que poderia encontrar algo além, se é que há algo assim, deve primeiro estar livre de todo condicionamento. Durante essas conferências, então, não estamos de modo algum falando sobre autoaperfeiçoamento. E também não estamos preocupados com o aperfeiçoamento do padrão.
Não estamos buscando condicionar a mente com um padrão mais nobre ou um padrão de significado social mais amplo. Ao contrário, estamos tentando descobrir como libertar a mente, a consciência total de todo condicionamento. Pois, a não ser que isso aconteça, não pode haver nenhuma experiência da realidade. Você pode falar sobre a realidade, pode ler incontáveis volumes sobre ela, ler todos os livros sagrados do Oriente e do Ocidente. Mas até que a mente esteja consciente do seu próprio processo, até que veja a si mesma funcionando conforme certo padrão e consiga se libertar desse condicionamento, obviamente, toda busca será em vão. Assim, parece-me da maior importância começar por nós mesmos, estarmos conscientes do nosso próprio condicionamento, perceber o nosso próprio condicionamento. E como é extraordinariamente difícil nos darmos conta que somos condicionados, nos níveis mais superficiais da mente, podemos perceber que somos condicionados. Podemos romper com um padrão e assumir outro, abandonar o cristianismo e nos tornarmos comunistas, deixar o catolicismo e entrar para algum outro tipo tão tirânico quanto, acreditando que estamos evoluindo, caminhando em direção à realidade. Ao contrário, estamos meramente trocando de prisão. E ainda assim, é o que a maioria de nós quer: encontrar segurança no nosso modo de pensar. Queremos seguir um padrão estabelecido e não ser perturbado nos nossos pensamentos, nas nossas ações. Mas só a mente capaz de pacientemente observar o seu próprio condicionamento e libertar-se dele, só uma mente assim é capaz de ter uma revolução, uma transformação radical. E assim, descobrir aquilo que está infinitamente além da mente, além de todos os nossos desejos, das nossas vaidades e procuras. Sem autoconhecimento, sem nos conhecermos como realmente somos, não como gostaríamos de ser, o que é somente ilusão, uma fuga idealista. Sem conhecer os caminhos do nosso pensamento, todos os nossos motivos, as nossas inúmeras respostas, não é possível compreender e ir além de todo esse processo de pensamentos. Você teve muitos problemas para vir até aqui, numa noite quente como esta, para ouvir a conferência. Eu me pergunto se você está realmente ouvindo alguma coisa. O que é ouvir? Penso que é muito importante entrar um pouco nisto, se vocês não se importarem. Você realmente está ouvindo ou interpretando o que está sendo dito em termos da sua própria compreensão? Você é capaz de ouvir alguém? Ou o que acontece é que no processo de escutar surgem vários pensamentos e opiniões, e o seu conhecimento e experiência intervêm entre o que está sendo dito e a sua compreensão sobre isso? Penso que é importante compreender a diferença entre atenção e concentração. A concentração implica em escolha, não é? Você está tentando se concentrar naquilo que eu estou dizendo. A sua mente, então, está focada, tornou-se estreita.
e outros pensamentos intervêm. Assim, não há uma escuta real, mas sim uma batalha na mente. Um conflito entre o que você está escutando e o desejo que tem de traduzir isso, de aplicar o que eu estou falando. E assim por diante. Ao passo que a atenção é algo inteiramente indiferente. Na atenção não há focalização, não há escolha, há atenção plena, sem qualquer interpretação. E se pudermos ouvir com tal atenção, ouvir completamente aquilo que está sendo dito, então essa própria atenção trará à tona o milagre da mudança da mente. Estamos falando aqui de algo de imensa importância. Porque, a não ser que haja uma revolução fundamental em cada um de nós, não vejo como poderemos realizar uma mudança ampla e radical no mundo. E essa mudança radical seguramente é essencial. A mera revolução econômica, seja comunista ou socialista, não tem importância alguma. A única revolução possível é a revolução religiosa. E ela não pode ocorrer se a mente estiver apenas se conformando ao padrão de um condicionamento prévio. Enquanto formos cristãos ou hindus, não haverá revolução fundamental alguma. Não no verdadeiro sentido da palavra religiosa. E nós realmente precisamos de uma revolução assim. Quando a mente está livre de todo condicionamento, então você descobrirá que surge a criatividade da realidade, de Deus, ou do que quiser chamar. E só essa mente que constantemente experiencia essa criatividade é capaz de criar uma perspectiva diferente, valores diferentes, um mundo diferente. Assim, é importante compreender a si mesmo, não é? O autoconhecimento é o começo da sabedoria. O autoconhecimento não é seguir um livro de algum psicólogo ou filósofo, mas é conhecer a si mesmo como se é, de momento a momento. Você compreende? Conhecer a si mesmo é observar o que você pensa, como se sente. Não apenas superficialmente, mas ser profundamente consciente. Perceber profundamente aquilo que se é sem condenação, sem julgamento, sem avaliação ou comparação. Tente e você verá como é extraordinariamente difícil para uma mente que foi treinada por séculos a comparar, condenar, julgar, avaliar, parar todo esse processo e simplesmente observar aquilo que é. Mas, a não ser que isso aconteça, não só no nível superficial, mas atravessando todo o conteúdo da consciência, não pode haver uma real investigação das profundezas da mente. Por favor, se você realmente está aqui para compreender o que está sendo dito, é nisso que estamos interessados e nada mais. Nosso problema não é em que sociedades você deveria pertencer, que tipo de atividades deveria dar-se ao luxo de realizar, que livros deveria ler, todo esse negócio superficial. Mas como libertar a mente do condicionamento? A mente não é apenas a consciência desperta, que está ocupada com a atividade diária, mas também as camadas profundas do inconsciente, em que há todo o resíduo, todo o passado, da tradição, dos instintos raciais.
Tudo isso é a mente. E a não ser que essa consciência total seja totalmente livre, nossa busca, nossa indagação, nossa descoberta será limitada, estreita, insignificante. A mente está totalmente condicionada. Não há nenhuma parte da mente que não esteja condicionada. E assim, o nosso problema é: uma mente assim pode libertar-se a si mesma? E quem é a entidade que pode libertá-la? Você compreende qual é o problema? A mente é a consciência total. Todas as suas diferentes camadas de conhecimento, aquisição, tradição, instintos raciais, memória. E uma mente assim pode libertar a si mesma? Ou a mente só pode ser livre quando ela vê que é condicionada e que cada movimento desse condicionamento é ainda outra forma de condicionamento? Espero que estejam seguindo tudo isto. Se não, examinaremos essas coisas nos próximos dias. A mente é completamente condicionada. E que, se você parar para pensar, é um fato óbvio. Não estou inventando isso. É um fato. Pertencemos a uma determinada sociedade. Crescemos de acordo com uma determinada ideologia, com certos dogmas, tradições. E a vasta influência da cultura, da sociedade, está continuamente condicionando a mente. Como uma mente assim pode ser livre de todos os seus movimentos? Cada um deles é resultado do condicionamento e, portanto, causam mais condicionamento? Só há uma resposta. A mente só pode ser livre quando estiver completamente móvel. Ainda que tenha problemas, incontáveis desejos, conflitos, ambições, se, por meio do autoconhecimento, observando a si mesma, sem aceitação ou condenação, a mente está incondicionalmente atenta ao seu próprio processo, então dessa atenção surge um silêncio surpreendente. Uma quietude da mente em que não há qualquer tipo de movimento. Só então esta mente está livre. Porque já não deseja nada, não busca mais, não persegue mais nenhuma meta ou ideal, que são projeções de uma mente condicionada. E caso consiga compreender isto, uma compreensão em que não pode haver auto-engano, descobrirá que só pode surgir essa coisa extraordinária que se chama criatividade. Somente então a mente pode compreender aquilo que não tem medida, que pode ser chamado de Deus, verdade ou o que se queira. A palavra tem muito pouco significado. Você pode ser socialmente próspero, pode ter posse incontáveis, carros, casas, refrigeradores, paz superficial. Mas, a não ser que venha a existir aquilo que está para além de qualquer medida, sempre haverá dor. Libertar a mente do condicionamento é o fim da dor. Há muitas questões aqui. E
qual é a função de perguntar e receber uma resposta? Resolvemos algum problema fazendo uma pergunta? O que é um problema? Por favor, acompanhe isto. Pensem comigo. O que é um problema? Somente surge um problema quando a mente está ocupada com alguma coisa, não é? O que significa ter um problema? Digamos que a minha mente esteja ocupada, da manhã à noite, com a inveja, ciúme, sexo ou o que for. É a ocupação da mente com um objeto que cria o problema. A inveja pode ser um fato, mas é a ocupação da mente com um fato que cria o problema, o conflito. Não é assim? Digamos que eu seja invejoso, ou tenha um anseio violento, de um tipo ou de outro. A inveja se expressa, há conflito. Então, minha mente fica ocupada com o conflito. Como se libertar dele? Como resolvê-lo? Ou o que fazer a respeito? É o fato de a mente ficar ocupada com a inveja que cria o problema, não a inveja em si. E já vamos entrar nisso, o significado completo da inveja. O nosso problema então não é o fato, mas ocuparmos com o fato. E a mente pode ficar livre de todo esse ocupar-se? A mente é capaz de lidar com o fato sem se ocupar com ele? Vamos examinar essa questão de a mente se ocupar com algo à medida que formos seguindo. É realmente muito interessante observar a nossa mente em operação. Assim, considerando essas questões aqui juntos, estamos tentando libertar a mente desse ocupar-se com. O que significa olhar para o fato sem se ocupar dele. Ou seja, se eu tenho uma determinada compulsão, posso olhar para ela sem ficar ocupado com ela? Por favor, seja sua própria e peculiar compulsão de irritabilidade ou o que for. Consegue olhar para ela sem que a mente fique ocupada por ela? Sem que ocupe dela? Ocupar-se com implica no esforço para resolver essa compulsão, não é? Você a condena? Compara com alguma outra coisa? Tenta alterá-la? Superá-la? Em outras palavras, tentar fazer alguma coisa com sua compulsão é ocupação, não é? Mas você consegue olhar para o fato de que tem uma determinada compulsão, um desejo, um anseio, percebê-lo sem comparar, sem julgar, e assim não deflagrar todo o processo de ficar ocupado? Psicologicamente, é muito interessante observar isto. Como a mente é incapaz de olhar para um fato como a inveja, sem trazer em cena o vasto complexo de opiniões, julgamentos, avaliações, com a qual essa mente está ocupada. E assim, nunca resolvemos o fato, porque multiplicamos os problemas. Espero estar sendo claro. E penso que é importante para nós compreender este processo de ocupar-se com, porque há um fator muito mais profundo por trás dele, que é o medo
de não estar ocupado com alguma coisa. Esteja a mente ocupada com Deus, com a verdade, com sexo ou com bebida, a sua qualidade é essencialmente a mesma. O homem que pensa em Deus e se torna um eremita pode ser socialmente mais significativo. Ele pode ter mais valor para a sociedade do que o bêbado. Mas ambos estão ocupados. E uma mente que está ocupada nunca está livre para descobrir o que é verdadeiro. Por favor, não rejeite ou aceite o que eu estou dizendo. Olhe para isso, averigue, investigue. Se cada um de nós realmente puder atentar para isto, der a nossa completa atenção para todo o processo da ocupação da mente com um problema qualquer, sem tentar libertar a mente da ocupação, o que é meramente outra maneira de mantê-la ocupada, se conseguimos entender este processo completamente, totalmente, então penso que o problema em si se tornará irrelevante. Quando a mente está livre de ficar ocupada com um problema, livre para observar, para estar consciente de toda a questão, então o problema em si pode ser resolvido de forma relativamente mais fácil. Pergunta: todos os nossos problemas parecem vir do desejo, mas poderemos alguma vez estar livres do desejo? O desejo é inerente em nós, ou é um produto da mente? Krishnamurti. O que é o desejo? E por que separamos o desejo da mente? Quem é a entidade que diz: desejo cria problemas, assim devo me libertar do desejo? Entende? Temos de compreender o que o desejo é. Não ficarmos perguntando como nos livrar dele, porque ele cria problemas. Ou, se é um produto da mente, primeiro precisamos saber o que o desejo é. E então podemos ir mais profundamente nisso. O que é o desejo? Como surge o desejo? Vou explicar e você verá. Mas não fique só ouvindo as minhas palavras. Experiencie realmente aquilo sobre que estivermos falando à medida que seguimos. Então, isso terá significado. Como surge o desejo? Certamente, ele surge por meio da percepção ou visão, contato, sensação, e então desejo. Não é assim? Primeiro você vê um carro, e então há um contato, uma sensação, e finalmente o desejo de possuir o carro e dirigi-lo. Por favor, acompanhem isto com calma, pacientemente. Então, ao tentar obter esse carro, que é desejo, há conflito. Assim, na própria realização do desejo há conflito, há dor, sofrimento, alegria. E você quer ficar com prazer e descartar a dor. Isso é o que na verdade acontece em cada um de nós. A entidade criada pelo desejo, a entidade que se identifica com o prazer, diz: preciso me livrar daquilo que não é prazeroso, daquilo que é doloroso. Nunca dizemos: quero me ver livre da dor e do prazer. Queremos ficar com prazer
e descartar a dor, não é? O desejo que vem à tona por meio da percepção, contato e sensação é identificado com o eu, que quer agarrar-se àquilo que é prazeroso e descartar o que é doloroso. Mas o prazeroso e o doloroso são igualmente resultados do desejo, que é parte da mente. Não está fora da mente. E enquanto houver uma entidade que diz, quero ficar com isto e descartar aquilo, haverá forçosamente conflito. E pelo fato de querermos nos livrar dos desejos dolorosos e nos agarramos aos que são primariamente prazerosos, que vale a pena, nunca consideramos o todo do problema do desejo. E quando dizemos, devo me livrar do desejo, quem é a entidade que tenta se livrar de alguma coisa? Não é essa entidade também resultado do desejo? Você compreende tudo isto? Por favor, como eu disse no começo da conferência, você precisa ter uma paciência infinita para compreender essas coisas, para as questões fundamentais. Não há resposta absoluta de sim ou de não. O importante é propor-se a uma questão fundamental e não encontrar a resposta. E se formos capazes de olhar para essa questão fundamental sem buscar uma resposta, então essa observação daquilo que é fundamental traz com ela a compreensão. Assim, nosso problema não é como nos livrar dos desejos dolorosos, ao mesmo tempo em que nos agarramos aos que trazem prazer, mas compreender toda a natureza do desejo. Isso traz a questão: o que é conflito? E quem é a entidade que está sempre escolhendo entre prazeroso e doloroso? A entidade a quem chamamos de eu, self, o ego, a mente. A mente que diz, isto é prazer, isto é dor. Vou me agarrar ao que é prazeroso e rejeitar o doloroso. Essa entidade não é ainda desejo? Mas se formos capazes de olhar para todo o campo do desejo, e não em termos de manter ou livrar-nos de algo, descobriremos que o desejo tem um significado bem diferente. O desejo cria contradição, e a mente que está completamente alerta não gosta de viver em contradição. Assim, ela tenta se livrar do desejo. Mas se a mente puder compreender o desejo sem tentar jogá-la para longe, sem dizer, este desejo é melhor, aquele é pior, vou ficar com este e jogar fora o outro. Se ela puder estar consciente no campo total do desejo, sem rejeitar, sem escolher, sem condenar, então você verá que a mente é desejo. Ela não é separada do desejo. Se você realmente compreender isto, a mente ficará muito calma e quieta. Os desejos vêm, mas não têm mais impacto. Eles não têm maior significado. Eles não ficam raízes na mente e criam problemas. A mente reage. De outra forma, não estaria viva. Mas a reação é superficial e não cria raízes. Eis porque é importante compreender todo esse processo do desejo, em que a maioria de nós está presa. Estando presos, sentimos a contradição, a dor infinita que há nisso. Então, lutamos contra esse desejo. E é essa que cria a dualidade. Ao passo que, se pudermos olhar para o desejo sem julgamento, sem avaliação ou condenação, descobriremos que ele não se enraiza mais.
A mente que nutre problemas nunca poderá descobrir aquilo que é real. Assim, o assunto não é como resolver o desejo, mas como compreendê-lo. E só podemos compreendê-lo quando não existe condenação dele. Só a mente que não está ocupada com o desejo pode compreender o próprio desejo. Esta foi a primeira parte do livro de Jiddu Krishnamurti, Como Somos, que é um compilado de 8 palestras realizadas por Krishnamurti. Se você quer acompanhar a sequência desses vídeos, não se esqueça já de se inscrever nesse canal. Deixe seu like para ajudar a divulgar esse conteúdo e também deixe seu comentário aqui contribuindo e enriquecendo o nosso conteúdo. Então é isso, gente. Gratidão a todos e até um próximo vídeo.